Saravá para quem de Saravá. Nessa orientação, vamos então falar qual a maneira, qual o procedimento que vocês podem então fazer para estar fora do alcance das forças obscuras, fora daquilo que seja o alcance das investidas dos grandes das trevas, dos magos negros, também de Yahvé e Arcontes e outros seres também que são invocados por grandes das trevas para estarem ali investindo ou abusando daquilo que sejam as forças invisíveis perante a humanidade. Como vós estão, obviamente, fazem parte, compõem essa humanidade, então isso é de grande valia para cada um de vós. Vamos lá. Já sabemos muito bem que tanto aquilo que são as condições propostas, vindas de Yahvé, vindo de Arcontes, vindo ou de Grande das Trevas e, em consequência, de magos negros, que são os seus comandantes, temos essa condição aonde se refere, por parte dos Grandes das Trevas e magos negros, a uma densidade de energias envolvidas, energias essas, energia de raiva, energias de vingança, energias de traições, energias de ignorância, energias de atrito, de fofoca, de intriga. A lista é muito grande. Não só isso, tristeza, ansiedade, sofrimento como um todo. Porque dentro do pacote sofrimento tem muita coisa. Já que temos essa condição, que são essas forças, essa densidade, porque tudo isso que eu disse e tudo relacionado a isso que eu acabei de dizer, esses fatores, temos a presença do quê? De uma condição vibratória de energias e situações que fazem e têm um peso, uma densidade, uma vibração muito lenta. Sendo muito lenta, é denso, se torna pesado. Isso vai densificar ali, como já falamos anteriormente em algumas situações, o campo áurico de cada um de vós, que é esse campo elétrico, e em consequência o magnético, influindo diretamente e indiretamente na sua vida, em todos os sentidos que vós esteja experienciando. Não importa se é trabalho, não importa se é relacionamento, não importa se é dinheiro, não importa se é família, se é condição social, não importa. Uma vez que já todos vós têm certeza, porque tem mais e mais ouvido nos falar a respeito dessa situação, dessa condição, porque entenda, já a partir disso, isso é uma condição. Significa que vós estão passando por isso. Não significa que vós são obrigados a passar por isso. Não é uma sina, não é um destino. Essa situação de sina, de destino escrito, isso é bobagem. Vós são responsáveis, se clarificados e entender o funcionamento das coisas, em poder escrever a sua própria história, de moldar a sua realidade segundo aquilo que vós determine. Mas para isso, vós tem que conhecer o bom funcionamento das coisas, não só daquilo que seja a sua condição como ser humano que estão, vós são aquela condição, são um espírito, uma divina consciência, que estão temporariamente vestindo essa roupa biológica, então espírito, matéria, e a partir dessa condição de estar vivendo esse personagem em cima da Terra, que não é o que vós são verdadeiramente, vós estão aqui simplesmente para sentir essa densidade, cada um de vós optou, escolheu em estar aqui, independente que alguém acredite ou deixe de acreditar. Então temos essa condição que, mediante a estar nessa densidade, que se começa a manifestar o quê? Aquilo que é oriundo das programações que cada um recebe. Recebeu a partir de sua família, recebeu de instituições de ensino, de amizades,
sociedade, enfim, aquilo que vai estão manifestando até os dias de hoje, como uma espécie de receita. Só que esses padrões mentais e de inconsciente, que são essas programações, são os hábitos, é aquilo que está no automático, é nefasto, é limitante, é escravizador, implica em sofrimento, implica também em sacrifício. E é o que todos vós têm passado até os dias de hoje, mais sacrifícios e limitações do que realizações e conquistas, em cima daquilo que seja projetos, objetivos a poder se alcançar. Porque não tem nada de errado em cada um de vós ter esse projeto, tenha esses objetivos de ter uma vida mais confortável, de ter uma vida segura, de ter uma segurança financeira, de ter-se uma casa, de ter ali um meio de condução, um veículo, seja ele qual for, de poder oferecer ali uma boa estrutura para aqueles que constituíram família, para essa família. Não tem nada de errado nisso. Não é um pecado, não é proibido, não é errado querer ser rico, por exemplo. Para quem pretende ajudar outras pessoas, de uma forma direta ou indireta, se vós tem uma grande quantidade, uma grande possibilidade financeira, vós pode então ter empresas, vós pode ter comércios, dos quais as condições de se ter isso, vós poderá empregar e fazer com que pessoas tenham uma vida mais digna. Agora, por que isso não está acontecendo? Não está acontecendo porque vós, devido às programações, não porque vós querem. Já nos ouviram falar isso. Não tem nenhum de vós que sai de casa para voltar derrotado. Ninguém quer voltar derrotado. Ninguém quer passar fome. Ninguém quer ficar atrasado com seus compromissos, com suas contas, com seus empenhos. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser traído, ninguém quer ser abandonado, ninguém quer ser humilhado. Então veja que na condição desse seu estado lúcido, desse seu estado consciente, existe uma manifestação muito positiva, muito precisa, muitas das vezes. E por que isso não tem acontecido, não tem fluído? Porque sim, cada um de vós trabalham, tem trabalhado, muitos trabalham desde muito novo, de sol a sol, esteja chovendo, esteja frio, esteja quente. Muitas das vezes, boa parte de vós trabalham até mesmo doentes. Porém, os resultados não chegam. Os resultados que chegam e são correspondentes ao quê? A uma escassez. Se torna insuficiente. Insuficiente para o quê? Para consolidar esses objetivos e esses projetos que cada um tenha para a sua vida, ou para a vida dos seus, para aquele que tem família constituída, ou que está pretendendo um dia constituir uma família. Isso funciona não só para quem quer constituir família, para aquele que também quer viver em sua solitude, que não é solidão, solitude são as pessoas que vivem muito bem sozinhas e está tudo certo. Mas para isso ele também é propício que ele tenha uma sua moradia, que ele tenha um meio de locomoção, que ele tenha uma certa segurança financeira para qualquer eventualidade. E por que isso então parece ou está em uma condição temporariamente inalcançável? Devido a estar na frequência errada. Vamos pegar novamente exemplos que já foram dados em aberto aqui para todos vós, do rádio. Vós são como um rádio. O que significa? Significa que vós podem identificar que lá, quando tem as estações de rádio, que aqueles que vós ouve as músicas, as notícias e tudo mais, nesse equipamento,
Essas estações, elas estão separadas e divididas em hertz, megahertz, em frequências. Frequências essas vibratórias, que não difere daquelas energias que sempre falamos, para que vós façam atenção sobre alguns aspectos, sobre aquilo que vós está agindo, reagindo, planejando, manifestando no seu dia a dia. Porque isso é que define a estação de rádio que vós se encontra. A estação de rádio que a boa parte de vós se encontra, que seja ali de saúde, que seja de trabalho, que seja de oportunidades, que seja de relacionamento afetivo, relacionamento entre famílias, sociedade, projetos, objetivos, tudo o que boa parte de vós tem a esse espectro de situações que acabei de dizer, estão dentro de uma frequência, dentro de uma determinada estação de rádio, que estamos usando como alegoria para que vós entendam de uma forma mais clara de como funciona isso. Essa estação que vós estão, ela está nessa estação lá das condições que vós já estão cansados de ouvir, partindo de dogmas e doutrinas. Dogmas e doutrinas mencionados aqui parte daquilo que é religioso. Não estamos falando do sagrado, que está dentro das religiões, mas sim dessas regras, como vós já estão habituados a ouvir também. Mas também os dogmas e doutrinas que existem fora do âmbito religioso. Porque tem dogmas e doutrinas ligadas à ciência, à política, à economia, à sociedade, às famílias, tudo tem os seus dogmas e doutrinas. Tudo tem as suas condições, as suas regras. E não se trata aqui, vós simplesmente infringir regras ou infringir leis. Não, simplesmente é vós poder utilizar de leis superiores para governar as leis inferiores, as leis da sua própria vida, do seu próprio caminho. Só que para fazer isso, vós tem que entender o funcionamento, como funciona esse teatro que vós conhece como vida, aonde existe esse seu personagem, esse homem, essa mulher, nesse corpo, por estado temporal, né, por um determinado período de tempo, que está, então, nesse palco da vida, sofrendo, limitado. Tudo aquilo que vós já nos ouviram falar, orientar, explanar, está apontando o quê? Para aquilo que vós sempre souberam lá desde o início, só que isso ficou banalizado, que vós são filhos e filhas do Divino Criador, essa mente criadora, esse imensurável, essa magnificência. Só que ficou banalizado a um ponto que as pessoas, sim, eu sei que eu sou filho de Deus, sou filho do Todo-Poderoso. Mas fala e isso simplesmente se perde no vento. Não é levado suficientemente sério, o suficientemente a um nível de comprometimento, de manifestação, não de aceitação, mas sim de manifestação daquilo que vós realmente representam. Agora, o início disso tudo, primeiro, é entender essa condição do funcionamento dessas condições que vós se encontram no aqui e agora. E vêm se encontrando anos para trás. Não estamos falando de erros, porque erros todo mundo cometeu, comete e continuará cometendo. A questão está é não permanecer nos mesmos erros, porque isso é loucura. Isso só traz prejuízo, isso só amplifica os sofrimentos. Então, como vós estão nessa estação de rádio, devido às programações que se encontram no inconsciente individual de cada um de vós, faz com que vós esteja
dentro dessa frequência. Estando dentro dessa frequência, vós estão no mesmo nível vibratório que as investidas, a ação, o poder de alcance das forças obscuras como um todo. Sendo assim, o que vai acontecer? Por afinidade, por correspondência, por magnetismo, tudo que vós estão passando de limitações, isso vem amplificado muito. E esse amplificar corresponde ao quê? Corresponde a mais sofrimento, mais limitações. E não só mais limitações. Vai chegando um ponto que vós vão meio que descendo para o fundo do poço, onde vai gerar condições o quê? De depressão, por exemplo. De poder passar a pensar que o erro está em vós. E pior ainda, é começar a achar que vós é realmente merecedor de tudo aquilo que está passando de sofrimento. Agora, o ser humano é merecedor de tudo que está passando? Podemos dizer que sim e que não. Por que sim e que não? Sim, porque estão colocando em prática, em ato, aquilo que são a consequência dessas programações, desses hábitos conscienciais, porque tudo nasce na mente. E não, por quê? Porque isso foi uma proposta. Então, vós não são obrigados a poder continuar nessa proposta. Por isso eu disse que vós estão nessa condição de sofrimento e de limitação. E estando nessa condição, vós recebem todas as investidas dessas energias que permeiam, sempre permearam em cima da humanidade. Agora de uma forma mais evidente, sem sombra de dúvida. Mas é uma condição. Vós estão, não é obrigatório. O sacrifício existe. Existe também o sofrimento, mas não são requisitos obrigatórios para se alcançar níveis mais altos. É só uma consequência. Consequência do quê? Desse poder ou dessa condição de conhecimento de como é que funciona essa experiência que vós tem vivido. Muito bem. Então, se a condição é essa, qual que é a maneira de vós estar fora do alcance dessas energias que limitam, que escravizam, que fazem sofrer, que fazem desmoronar, que fazem estar mal, não conseguir dormir, não ter oportunidades, não crescer, não construir, não conquistar, não vencer? É vós começar a cuidar de si mesmos, cuidar dessas suas energias, cuidar das palavras que saem da sua boca, cuidar dos seus pensamentos. Se vós tem verdadeiramente como objetivo, e eu sei que tem, boa parte de vós, mesmo cansados, ainda estão de pé, lutando, é parar de lutar e começar a cuidar de vós, curar essas feridas, curar esses traumas, esses bloqueios, romper com esses bloqueios e começar, então, uma nova vida, um nascer de novo. Como a fênix que renasce das cinzas. Só que quando renasce, renasce mais poderosa, mais resplandecente. Essa condição, vós, em vez de poder pensar naquilo que é negativo, o preço a pagar por pensar negativo e positivo é o mesmo. É o mesmo. Vós dispõe de energias suas para
manifestar, vibrar determinado pensamento. É o mesmo para vós manifestar e vibrar pensamentos positivos. Quando eu falo positivos, são bons direcionamentos. Não só bons direcionamentos, boas metas, bons objetivos, essa certeza dentro de si. Ah, mas é difícil, seu Marabô, é difícil, o dinheiro está curto, as oportunidades são poucas, tem pouco serviço, tem muita demanda, tem muita gente, né? Isso se torna difícil, eu não tenho estudo, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar da casa, eu estou estudando, então eu não tenho tempo. Como que vós pode dizer que não tem tempo para a própria vida? Como é que vós pode dizer que não tem tempo para poder dedicar aos seus filhos, à sua família? Não é isso que vós tem feito? Vós não tem ido trabalhar, muitas das vezes no lugar que vós não querem estar trabalhando, muitas das vezes vós estão ganhando aquilo que vós não são ou estão contentes com os valores que vós estão ganhando, pela quantidade de trabalho e tempo dedicado ao que vós estão fazendo? Vós não tem feito isso, não é para cumprir os seus compromissos? Então é por um porquê, é por um propósito. Que esse propósito está ligado a finalidades pessoais de cada um de vós, a também a familiares, a amigos, a condições, a situações das mais diversas. Então o preço a pagar é o mesmo. Trabalhar, você vai continuar a ter que ir trabalhando. Cuidar da sua casa, você vai ter que continuar cuidando. Buscar manifestar essa sua própria moradia, essa sua casa própria, vós também vai continuar. As contas terão sempre contas a pagar, não é assim? Então o preço a pagar é o mesmo. Vós vai ter que estar ainda em meio à sociedade, ou não vai? Só que em vez de vós estar fazendo tudo isso, estar, devido aos hábitos e às programações, estar ligado a situações deprimentes, a informações, alimento que vós permite entrar dentro de vós, reportagens, né? Ali histórias, relatos em jornais, o que as pessoas estão, a maior parte das pessoas estão falando, só de doença, só de epidemias, só de guerras, de falta de dinheiro, de escassez, de doença, de tudo que não presta. Ah, mas é isso que está acontecendo, exatamente. Quanto mais se joga lenha nessa fogueira, mais isso se torna um incêndio. E quem está se queimando é cada um de vós. Todos estão dentro desse grande incêndio, que se torna cada vez mais abrangente, maior, vai alcançando mais e mais pessoas. Isso vai chegando mais e mais próximo de vós. Se vós ainda não está dentro desse incêndio, ou vamos usar o termo religioso, dentro desse inferno, vós estará, porque esse incêndio está te alcançando, vós já está sentindo as dores, já está sentindo as consequências disso tudo. Muitas das vezes por alguns anos. Agora, se vós cair nessas armadilhas desse seu inconsciente, que vós falar, não, mas isso que o Marabô, isso é tudo uma bobagem. O que que uma palavra, o que que eu xingar, dizer um palavrão, o que eu dizer um talvez dê certo isso na minha vida, ou um quem sabe, ou tudo está nas mãos de Deus, o que que isso vai implicar? Isso é uma bobagem. Esse tal de Marabô, esse tal esses tais de guardiões aí, eles não entendem de nada. Isso é uma falsidade, é um engano, alguma coisa. Não, não é. Porque se a ciência da Terra comprova muito bem que tudo é energia, nada está parado, tudo está em movimento, a única coisa que difere são os estados vibracionais de situações que estão mais condensadas, que Weiss identifica como a matéria sólida perante os seus olhos, e aquilo que está em um estado mais sutil.
As suas palavras são o quê? Vibrações, são ondas vibratórias, ondas sonoras. E tem o seu potencial de energia, de manifestação. Claro que tem. Agora, você tem razão em dizer que uma palavra, um palavrão, ou um talvez, um quem sabe, isso dê certo na minha vida, não vai te prejudicar? Você tem toda e absoluta razão. Se fosse apenas uma palavra. Se vós parar, coloque, faça esse teste, se desafie. Pegue um papel, coloque no bolso e ande com a caneta. E todas as vezes, então, que vós sair da sua boca condições negativas ou de instabilidade, de incertezas, faça um risquinho. Não precisa vós anotar a palavra. Faça apenas um risquinho, que vós vai identificar que está relacionado a isso que estamos falando. Vós vai ficar assustado com a quantidade de risquinhos que vós vai encontrar nesse papel. Isso eu estou falando só de palavras, porque se vós for colocar no papel também aquilo que são os pensamentos, que muitas das vezes vêm antes das palavras. Por que muitas das vezes? Não, porque tem situações que acontecem com vós que estão no automático e que quando vós percebe já foi. O que isso tudo representa? Representa potencial de energia, aonde o recipiente são vós mesmos, é a vossa vida, é o vosso caminhar, a vossa caminhada. Se vós menciona ou sai de vós dessas suas expressões, dessas suas tomadas de iniciativa, dessas suas reações, durante o dia, vós identifica 100 dessas palavras, entre palavras, reações e atitudes, significa 100. Ah, mas não vai fazer muita coisa, né? Não, realmente, não vai. Mas não é um dia. Vais viver só um dia? Faça esse 100 em uma semana. São 700. Quanto isso dá em um mês? Quanto isso dará em um ano, como média? Então, saiba que só essa palavra, só essa condição não é pouco. Isso é potencial de energia. Isso são como sementes ou adubos para essa condição que vós se encontram, que vai estabelecer um padrão vibratório e magnético correspondente com essas ondas densas das energias pesadas da humanidade. Quando vós decide, já que vós tem que pagar o preço, o seu preço é estar tomando atitude, estar movimentando, estar trabalhando, conversando com pessoas, conversando com familiares, educando filhos, todas essas condições, e fora aquilo que seja o que uma pessoa entre vós que estão ali manifestando ali uma espécie de fé, frequentando alguma religião ou alguma situação semelhante, se vós passa naquilo que vós todos os dias está fazendo e vai continuar a fazer, só que vós inverte, passa a inverter gradativamente. Ninguém vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Mas o tempo vai passar de toda forma. E se vós continuar do jeito que está, é ladeira abaixo, fundo do poço. É chegar em uma condição de um ponto quase que sem volta. Se vós não acredita que possa piorar, acredite. Não só pode, como vai piorar. Ainda mais com a condição que a humanidade se encontra. Já falamos, está se direcionando para o final de um grande ciclo. As coisas todas vão se tornar mais intensas, mais pesadas. Só que voltamos ao exemplo, à alegoria.
do rádio para com a vossa vida, para com o vosso ser. Se vós estão nessa frequência do sofrimento, dessas condições pesadas e densas, tudo isso chegará à sua casa, tudo isso chegará à sua família, tudo isso chegará ao seu caminho, tudo isso chegará ao seu ser. Mais sofrimento, mais limitação, mais lágrimas, mais sangue derramado. Porém, se vós começa a tomar atitude, porque o tempo vai passar de qualquer forma, e vós vão estar se encaminhando para mais sofrimento, mais limitações, mais desgostos, mais frustrações, por que vós não começa a substituir aquilo que é denso por aquilo que é sutil em termos de vibração? Se alguém chega para vós e fala, olha, e aí, vós vai começar a trabalhar lá naquele negócio, em vez de vós falar, tudo que eu mais queria era trabalhar lá. Olha, queria. Esse termo significa que vós não quer mais. Esse potencial, essa energia vai estar somada nos seus dias daqui para frente também, fora o que já se acumulou, que é o que vós estão passando hoje. Como então seria o mais adequado, seu Marabô? Se alguém chega, então vamos repetir o questionamento. Então, vós vai trabalhar lá naquele negócio? Sim, claro que vou. Já está tudo certo. Aquilo que tem que se manifestar é o quê? É eu estar lá trabalhando. Então não existe o queria, não existe o talvez eu vá, talvez eu faça, quem sabe. Seria bom, veja, seria bom. Está nas mãos de Deus, Deus não vai trabalhar para vós lá no trabalho. Cumpra, vós tem que saber, vós tem que cumprir o seu papel aqui, que é estar colocando em ato, em prática. Ação, vós tem que promover ações, e essas ações, no caso daquilo que vós tem pretendido, boa parte da sua vida está ligado a manifestar aquilo com que faz com que vós tenha a possibilidade de chegar ao ponto, ao cume daquela montanha onde vós tanto deseja, tanto tem almejado, tanto tem planejado. Mas não adianta só planejar, não adianta só ter conceitos, não adianta só ter em mente. Se isso não se manifesta na matéria, através de atitudes, através de experienciação, isso não vai acontecer. Então, troca palavras duvidosas, de incertezas, que denotam insegurança ou desinteresse, para palavras férreas, palavras adamantinas. O que é palavra férrea, palavra adamantina? São palavras de ordem, palavras de poder, de definição, de comando. E daí vós vão começar a colocar isso em ato. Mais e mais vezes vós vão se notar após já ter falado, não, eu gostaria, não, eu queria. Mas não se culpem, não digam, olha, mas será que eu sou burro? Será que eu sou insuficiente? Não, só fale, bom, próxima vez eu estarei mais atento. E continua a caminhar, continua a fazer como o rádio, vai mudando, saia da estação e comece a mover essa haste, que essa haste te representa lá no rádio. No primeiro mês eu fiz, não aconteceu nada, seu Marabô. Ah, é?
Então quer dizer que vós viveu 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos sobre um aspecto que veio fazer com que vós estivesse na condição que está, de sofrimento, de limitações, e vós espera que em um mês tudo isso se reverta. Isso é que vai denotar e esperar um milagre, porque isso não vai acontecer dessa forma. Mas, com o passar de um mês, 2, 3, 6 meses, vós vai notar que a partir de vós vai começar a estar mais calmo, vós vai começar a estar um pouco mais centrado, seus pensamentos começam a estar mais desenvoltos, um pensamento mais rápido, um pensamento mais apurado. E daí sim as coisas à sua volta começam a melhorar. É como alguém que está com febre, um nível alto de febre, que ele está de 40 graus de febre. Aí abaixa para 39, aí a pessoa fala, não, mas eu ainda estou com febre. Mas já diminuiu. E assim de forma decrescente, até que chegue a outra estação, aonde então aquelas condições de sofrimento e limitação não pertencem mais ao seu caminho, à sua realidade. Essa condição de usar essa alegoria do rádio, ela é muito propícia, por quê? Porque vós vai continuar a caminhar em meio a pessoas, a humanidade que está toda decadente, está toda sofrida, toda quebrantada, mas isso não vai pertencer ao seu caminho. Mas como é que pode, seu Marabô, eu estar no meio do sofrimento e não estar sofrendo? Por isso utilizamos essa alegoria do rádio, porque, veja, nas estações, então, existe o rádio que pega AM, pega FM. Só que essa banda, esse estado vibracional AM e FM, estão toda hora e todo momento passando juntas. É essa sua antena que vai captar uma coisa ou outra, ou as duas de forma contemporânea. Não é assim que funciona no rádio? As ondas de rádio, essas frequências, essas condições que te dão capacidade de poder sintonizar-se em uma determinada banda. Veja que até nos termos religiosos, lá dentro de terreiros, né, como o da Umbanda, que daí chega determinadas entidades e diz salve a banda. Não é a banda que toca música na praça, não. Está se falando sobre padrões de sintonia, padrões de frequências específicas. Então a maneira que vós tem, uma forma simples e objetiva, que vós não depende de ritualística para que vós comece a colocar isso em ato. Claro, a ritualística, ela vai lhe proporcionar um incremento, um suporte. Ela também não vai resolver sozinho nada. Isso é um suporte. Se vós pensa que uma atividade ali magística vai resolver todas as suas situações, não, tem a parte que cabe a vós. Agora, daí vós vão começar, vão estar ali 6 meses, olha, ainda não estou rico, Marabô. Não. Isso depende de vós ir abandonando o velho modus operandi ou a velha estação de rádio para que vós adentre ao novo. Não tem como adorar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, precisa-se o quê? Precisa-se ir galgando esses degraus, que de uma estação de rádio para outra tem um monte de risquinho pequenininho, né? Pois é, e galgando isso até que vós esteja nessa estação. O preço a pagar é o mesmo preço. Vós vão continuar trabalhando, vós vão continuar cumprindo seus compromissos, mas a recompensa de estar em uma outra estação, vibrando outras energias,
é completamente diferente. Vós vão viver uma vida que vós sempre quiseram viver, sempre sonharam em alcançar. Só que da maneira que vós estão fazendo, vós estão em plena dependência de tudo e de todos. E essa condição que estamos falando vai te colocar em condições de vós ser dependente somente de vós mesmo, das suas atitudes, das suas vibrações, porque ao final das contas, mesmo lá no desequilíbrio, é vós que está promovendo esse sofrimento em aceitar e manifestar. Boa parte de vós, principalmente aqueles que não estão há muito tempo acompanhando esse trabalho que foi iniciado há um tempo atrás, não tem consciência não tem ciência dessas condições. Mas uma vez que passe a ouvir isso, e isso se torna claro, se torna evidente, por que vós não colocam isso em prática? Por quê? Porque os resultados serão evidentes, os resultados irão acontecer. E contra fatos não terá argumentos. Muitas pessoas já mudaram a sua vida completamente, não ainda chegaram ao ponto que se esperavam, mas tem muita gente já ao longo desse caminho que já está vivendo uma vida que achava não ser possível vivê-la. Vós também podem, existem muitos de vós que estão nesse transitar entre uma estação e outra. Não desistam, não voltem atrás, porque voltar atrás é voltar ao fundo do poço. Ah, mas é bom estar no fundo do poço, porque daí não tem como ir mais para baixo. É, mas aceitar estar no fundo do poço é o que não cabe. Então, como que vós podem estar fora do alcance dessa densidade, desse peso, dessas investidas? Através dessas simples tomadas de atitude. Observe o que vós tem falado. Observe as maldições que têm saído da sua boca. Mesmo que não seja intencional muitas das vezes. Seja só reativo, ligado justamente a essas programações. Está no inconsciente. E isso do inconsciente, de repente, quando vais ver, aquilo já se manifestou, já saiu da boca. Os seus estados mentais, não esteja com a face só voltada para o problema. Vós já sabe que tem um problema a resolver, muito bem, deixa o problema lá, volte a sua face para a solução, porque daí vós vai conseguir enxergar a luz no fim do túnel, pelo menos, que vai te dar um direcionamento, uma posição para que vós resolva essa situação. Só ficar olhando para o sofrimento só vai fazer ele se tornar maior. Não fique ali parado, olhando só para a preocupação, não esteja só vibrando preocupação. Tem algo a que se preocupar? Se preocupou? Muito bem, mas abandone, não fique pensando aquilo toda hora, a todo momento. Haja de outra maneira. Faça as suas próprias programações, coloque isso num papel, as suas metas. Afinal, estamos falando do quê? Da vida de cada um de vós. E cada um de vós quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida com fartura e abundância, quer uma vida saudável, quer ter saúde, quer ter um bom relacionamento dentro da sua família de sangue, dentro da sua família constituída, e usufruir das oportunidades condizentes aos padrões vibratórios elevados e o magnetismo à sua correspondência, que são as melhores oportunidades, né? Uma manifestação de ganhos de pataco de dinheiro melhores, sem contar aquilo que é o estado de espírito que vós costumam dizer em cima da terra, de estar mais tranquilo, de estar mais solto, mais aliviado. Vós costumam dizer em cima da terra que parece que foi
tirado um peso, um fardo de cima das suas costas. Se trata disso. Então, não só vai estar fora do alcance das investidas dessas forças, né, trevosas, obscuras, mas também vai te proporcionar uma qualidade de experiência ou de vida, se vais preferir chamar assim, muito superior, no qual vai começar a vibrar mais e mais felicidade, mais e mais alegria. E como tudo se atrai por magnetismo e por correspondência, então se quanto mais vós está sendo feliz, sendo, não é estando. Estando pode estar só na sua mente, que é aquela história de ficar repetindo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, mas se vós não saber o funcionamento, que é isso que estamos falando, e esses conceitos não forem postos em prática de uma forma efetiva, isso não vai acontecer. Dessa forma, então vamos usar o termo, mais um termo usado em cima da terra. Vós mata dois coelhos com uma cajadada só. Não é assim que se diz em cima da terra? E daí vós vão começar a fluir, a ter uma vida condizente com tudo aquilo que vós tem se empenhado. Lembre-se, é a sua vida. Se vós não faz pela sua vida, vós vai fazer por o quê? Por quem? Vós vai estar fazendo algo por alguém? Sim, estou fazendo pelos meus filhos, mas é só pelos seus filhos? Vós não vai dar continuidade na sua vida porque os filhos vão crescer, vão estudar, vão se interagir com a sociedade, vão sair de casa, vão ter as suas vidas e vós vai fazer o que a partir disso? Vós não vai ter nenhum divertimento, vós não vai poder passear, vós não vai poder viajar, vós não vai poder ter um momento de paz, de tranquilidade, onde possa ali aproveitar os seus anos restantes de caminhada de uma forma digna, pelo menos. Então aí está uma condição bastante direta, bastante efetiva, que mesmo algum de vós sendo leigo naquilo que estou falando, vai entender de uma forma clara. A única dificuldade que vós vão verdadeiramente encontrar é ter a paciência e a resiliência de lidar com os hábitos, com esse automático. Porque, como eu disse, mais e mais vezes no início, vós vão escorregar. Quando vê, vão ter falado, mas à medida que vós começa a colocar em estado de atenção, esse seu cérebro, que é uma máquina muito interessante e extraordinária, ele vai começar a estar em atenção. Então vai chegar o momento que vós passa a não mais pronunciar determinadas situações. É como se banisse do seu vocabulário, como se não existisse. E assim tem que ser, deixar de existir determinados vocabulários, determinadas menções, determinadas palavras, porque estão recheadas, estão repletas de uma carga nociva, prejudicial, limitante. Dessa maneira, vós estarão fora do alcance dessas vibrações densas de investidas. Espero que para vós tenha ficado bastante claro. Ah, mas eu já tentei fazer isso. Não, não tente, faça. Esse termo, quando alguém fala eu já tentei isso, significa que ele pode ter tentado, mas se ele não conhecia os mecanismos, o funcionamento disso, o poder de manifestação é muito pouco. Ah, não é simplesmente só fazer e pronto? Não, não é só fazer. A pessoa que vai acender a vela,
para a manifestação da sua fé. Se ele simplesmente acende a vela e ele está ali, se ele reza por rezar, ele não está rezando o Pai Nosso, a Ave Maria, ele pode estar rezando. Aquilo vai ter algum efeito? Não, não vai ter efeito praticamente nenhum. Por quê? Porque ele não está compenetrado, ele não sabe, né, os motivos reais de poder fazer com que aquilo tenha uma certa eficiência. Ele está só simplesmente repetindo palavras. Muito bem. Então, que todos vós tenham, ou pelo menos coloquem à prova essa situação, essa condição, que vós vão começar a ver resultados. Começar a ver resultados. Não venha me dizer dali um mês que vós não ficou rico, que vós não comprou a casa que vós tanto sonhou. Isso é possível? É possível, sim. Para aquele que é comprometido e tem essa presença de não limitar-se, a pessoa pode até conseguir isso em um mês. Isso é possível? É, mas lembre-se, como estamos falando sobre hábitos e programações, então isso se torna dificultoso em lidar, mas existe sim essa possibilidade. Fora dessa possibilidade que é identificada até como um certo imediatismo, aquilo que é o natural é os seus novos passos, essas novas sementes, esse novo plantio vai lhe proporcionar no amanhã a toda a segurança e a condição de manifestar aquilo que vós tem como projetos e objetivos. Espero ter sido ali claro para que vós então tenha essa possibilidade, essa oportunidade. Saravá, para quem é de Saravá.